Aqui é o Preto no Branco com o Fábio Nogueira. É nosso segundo vídeo e a gente vai falar sobre o extermínio da juventude negra. Esse é um tema que é muito debatido entre militantes da área de direitos humanos, do movimento negro, e que é recorrente. Para vocês terem ideia, ano passado, mais de 51 mil pessoas morreram de forma violenta no nosso país, seja em função das ações da polícia ou pelos conflitos que estão envolvendo, geralmente, a questão do tráfico de drogas. Essa é uma situação que atinge a população negra em especial. O risco de morte do jovem negro no Brasil é muito maior do que os jovens brancos. Inclusive, as mulheres negras morrem mais do que as mulheres brancas. Isso, as estatísticas apontam nesse sentido. O estado da Bahia, infelizmente, é um dos campeões nacional de morte de jovens. Agora, por que isso acontece? Em primeiro lugar, por uma questão histórica. O nosso capitalismo, a nossa sociedade se formou a partir de uma condição do escravismo, da exploração forçada do trabalho de negros e negras, em séculos e séculos. Isso envolveu o quê? O sequestro desses africanos para terras brasileiras, e muitos deles, ao longo da travessia do Atlântico, morriam. Ou, quando se tentavam adaptar a nova condição, também morriam e perdiam as vidas. Isso levou a uma naturalização da morte de negros no nosso país, infelizmente. Um outro aspecto que é importante a gente ressaltar é uma combinação entre uma redução do Estado social, o investimento em saúde, educação e cultura, e o aumento do Estado penal. Essa é a ideologia dos datenas, dos setores conservadores, daqueles que acham que o problema social no Brasil se resolve na base da violência. E não se resolve com distribuição de renda e acesso à saúde, educação e direitos, de uma maneira geral. Por outro lado, você tem no país a implementação de uma política de guerra às drogas. Essa política foi pensada e idealizada pelo presidente Nixon nos Estados Unidos, que tinha como objetivo reprimir o tráfico de drogas. Vocês devem estar acompanhando, assistindo pelo Netflix a série Narcos, que fala sobre a figura de Pablo Escobar. E na série aparecem vários exemplos disso, como o governo americano desenvolveu ações buscando coibir o narcotráfico. O Brasil abraçou essa ideia de que o problema das drogas se resolve com repressão ao tráfico. E qual é o reflexo disso? O reflexo é a morte, o conflito constante, principalmente das comunidades negras e pobres do nosso país. E não se resolve o problema da questão do tráfico de drogas com política de repressão. Ao contrário, o tráfico gera corrupção, gera uma relação de medo nas comunidades, e é por isso que alguns setores propõem que nós começamos a debater um novo paradigma em relação à questão das drogas, inclusive legalizando algumas drogas, como o caso da maconha. E o exemplo do Uruguai mostra que foi um sucesso o processo de legalização da maconha, por exemplo. E esse debate é feito por setores do movimento negro e direitos humanos. Então, essa política de guerra às drogas hoje é que leva, na maior parte das vezes, esse processo de extermínio da nossa juventude, combinado também com as ações violentas por parte da polícia militar. É importante dizer o seguinte, que a polícia militar ele é um aparato repressivo. Ele data da época da ditadura militar, que foi implementada no Brasil em 64. Com a redemocratização e a Constituição de 88, o aparato continuou o mesmo. A concepção e a lógica da polícia é a mesma. Ela é uma instituição que funciona como, entre aspas, força complementar às Forças Armadas. Porém, a atribuição da polícia não é a repressão, não é a guerra ao inimigo interno. O papel da polícia é garantir a segurança aos cidadãos. É por isso que existe um projeto de lei, a PEC 51, que tem como objetivo a desmilitarização da polícia, para que nós possamos, de fato, debater segurança e não repressão a jovens e negros, que são hoje as principais vítimas dessa política de repressão. No caso da Bahia, eu queria citar o que aconteceu no Cabula, em que 12 jovens foram assassinados por uma ação violenta da polícia e o governador Rui Costa, do PT, não fez nada. Não apenas não fez nada em relação ao que aconteceu, como comparou as ações da polícia com artilheiros de futebol, como se tivesse feito gols. Bem, as estatísticas provam que quem está morrendo, quem é vítima dessa ação violenta, são jovens, são negros. Que se o Estado tivesse uma política de distribuição de renda, de permitir, de facilitar a oportunidade de acesso à educação, à cultura, à saúde, nós não teríamos o cenário que está colocado hoje. Então, infelizmente, o governador Rui Costa presta um desserviço à luta contra o extermínio da juventude negra. Gente, esse é o recado de hoje que eu queria passar para vocês. Pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal, compartilhar esse vídeo. Tá certo? Daqui a 15 dias nós teremos mais um vídeo e vamos continuar esse diálogo pelas redes sociais.